Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. O Ministério Público Federal consegue prisão de deputado federal por peculato e formação de quadrilha. No interior do Espírito Santo, MPF denuncia falso juiz que aplicava golpes em comerciantes da região, usando toga, martelinho e até brasão da República. Em Goiás, a ação do Ministério Público Federal acaba com lei que permitia nepotismo em órgãos do Estado. Em Brasília, encontro reúne procuradores e promotores de todo o Brasil para debater formas de aprimorar a atuação do MP junto ao sistema prisional brasileiro. E veja também, na capital federal, ouvidores do Ministério Público discutem interação com redes sociais em seminário de lançamento do novo Sistema Nacional de Coleta de Dados das Ouvidorias. Essas e outras notícias agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal consegue a prisão do deputado federal Natan Donadon, condenado em 2010 pelo Supremo Tribunal Federal a 13 anos de prisão por peculato e formação de quadrilha. Expulso do PMDB, ele recorria da sentença em liberdade. O político é o primeiro parlamentar no exercício do cargo a ter prisão decretada pelo STF desde a Constituição de 1988. Natan Donadon foi considerado culpado pelo Supremo sob a acusação de liderar uma quadrilha que desviava recursos da Assembleia Legislativa de Rondônia por meio de um contrato simulado de publicidade. De 95 a 98, o total chegou a mais de 8 milhões de reais. A condenação pelo Supremo em 2010 foi decidida por 7 votos a 1 e a pena foi definida em 13 anos, 4 meses e 10 dias de prisão em regime fechado, além de multa. Evidenciado que a denúncia nada tem de inépita, peço que esta Suprema Corte julgue procedente a pretensão punitiva para condenar Natan Donadon pela prática dos crimes de quadrilha e peculato tipificados nos artigos 288 e 312 do Código Penal. Na época, a Procuradoria-Geral da República pediu a execução imediata da sentença, mas os ministros do STF optaram por aguardar os recursos. Apenas no fim de junho deste ano, o Supremo Tribunal Federal julgou o último recurso e só então mandou expedir o mandato de prisão do político. Eu estou votando no sentido, senhor presidente, com as vênias dos que pensam em contrário, de não conhecer dos embargos de declaração e, por considerá-los protelatórios, eu proponho o imediato reconhecimento do trânsito em julgado, determinando o lançamento do nome do réu no rol de culpados, a expedição do competente mandado de prisão, a expedição de guia de execução penal para ser cumprido pela Vara de Execução Penal da Circunscrição Judicial de Brasília e a comunicação da prisão do réu a este Supremo e a Vara da Execução Penal da Circunscrição de Brasília, a quem eu delego para a execução. Este advogado criminalista explica que os ministros do STF concluíram que os embargos de declaração mais recentes, apresentados pela defesa do deputado, tinham a única função de protelar a sentença do parlamentar. Em regra, os embargos de declaração eles suspendem o julgamento anterior. Então, foi isso que ocorreu nos primeiros embargos. Mas, se o defensor ou o próprio Ministério Público, se fosse o caso, entender que persiste uma omissão, uma contradição no acórdão, ele pode lançar mãos, sim, pode opor os segundos embargos de declaração, que foi o que ocorreu no caso. Ocorre que, nessa situação, o Supremo entendeu que esses segundos embargos eles foram meramente protelatórios. Para o Procurador-Geral da República, Roberto Gugel, a decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso do deputado Donadon, de não permitir medidas protelatórias por parte dos advogados do acusado, deve servir de exemplo para os réus da Ação Penal 470, que ficou mais conhecida como mensalão. O ministro do Supremo Tribunal Federal defende a necessidade de mudanças na legislação para agilizar a aplicação das penas, em casos como o do deputado federal Natan Donadon. Os embargos apresentados pelos advogados do político atrasaram em 3 anos a execução da sentença. O
O que eu acredito, e eu tenho repetido, é que nós precisamos modernizar esse procedimento. Quer dizer, decidida a questão pelo tribunal, vamos logo implementar a decisão no sentido da prisão, não é? E não ficar aí a aguardar. Veja, a decisão neste caso foi de 2010, nós já estamos em meados de 2013, portanto, esse é exatamente o modelo que precisa ser revisto. Na Câmara dos Deputados, Natan Donadon responde a processo de cassação do mandato por quebra de decoro parlamentar e pode perder os direitos políticos. Nas ruas, a população aprova a postura do Ministério Público de defender a imediata punição para os representantes do povo que não trabalham em benefício da população. Eu acho interessante, sim, o Ministério Público fazer esse papel. Já foi concluído que essas pessoas são culpadas. E por que elas não devem pagar? Eu não vejo por que esperar. Nepotismo é um termo que vem do latim e é usado para classificar o favorecimento de parentes na administração pública por meio de nomeação e promoção. No Brasil, o entendimento do Supremo Tribunal Federal proíbe a prática nos 3 poderes nas esferas federal, estadual e municipal. Mas, em Goiás, uma lei estadual permitia a contratação de parentes de autoridades e de funcionários para cargos de confiança, comissão e função gratificada no serviço público. Veja como uma ação do MPF derrubou a legislação. Enquanto não havia uma lei que estabelecesse de forma clara que nepotismo não era permitido, havia em Goiás um número considerável de casos de contratações de parentes por parte de várias autoridades, cenário que o procurador da República, Hélio Telho, descreve. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás tinha realizado uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou nepotismo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. E encontrou lá centenas de parentes, né, de conselheiros, de deputados e de secretários. Inclusive, teve um conselheiro que tinha mais de 50 parentes empregados sem concurso público no Tribunal de Contas do Estado. Situação esta que deixou e deixa muita gente indignada. Acho que é errado, vai botar todo mundo não, né? Isso favorece a incompetência e a ineficiência dos órgãos públicos, né? É ruim por causa que acaba tirando vaga de outras pessoas. Em 1997, foi criada uma lei estadual que proibia o nepotismo. Mas, ao mesmo tempo, devido a um parágrafo em especial, foi aberta uma brecha para que a prática ilegal continuasse acontecendo. Então, a lei antinepotismo, na verdade, o propósito, o pretexto dela, que era acabar com o nepotismo no âmbito do Estado de Goiás, na prática, ela legalizou o nepotismo, ela permitiu que até 2 parentes pudessem ser nomeados, além da mulher do governador. Então, em 2006, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 13, deixando muito claro que o nepotismo era inconstitucional, não era uma prática aceita pela Constituição, porque afronta os princípios da moralidade e da impessoalidade. Então, em face dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, é que nós provocamos o Procurador-Geral da República, que levou o caso ao Supremo através de uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando essas cotas. Quase 7 anos mais tarde, a DIN foi finalmente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que declarou que a norma que autorizava o nepotismo em Goiás é inconstitucional. O julgamento, realizado no dia 15 de maio, não durou nem 5 minutos e a decisão foi unânime. Quando se pensa que já se viu de tudo, aparecem surpresas. O artigo 1º caput, que não está impugnado, dispõe o seguinte: é vedado a membro do poder ou a quem couber a prática dos atos de provimento em qualquer dos poderes do Estado nomear ou admitir cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim até o 3º grau civil. Ou seja, a regra do artigo 1º caput veda a contratação de parentes. E por aí vai o caput. Não vou nem fazer a leitura integral. O parágrafo único que dispõe, senhor presidente: excluem-se da proibição a nomeação, a admissão e ou a permanência de até 2 parentes das autoridades referidas no caput. Pronto, tá bom. Julgo procedente a ação. Precisa dizer mais alguma coisa, senhor presidente? Ação direta julgada procedente, decisão unânime. Para a Procuradoria-Geral de Goiás, não há surpresa na decisão do STF. O Estado não viu com surpresa porque o Estado já não praticava, o Poder Executivo já não praticava
já não se socorria desse dispositivo legal para promover nomeações. E o procurador da República afirma que agora a lei estadual está mais rigorosa do que a súmula vinculante do STF, que proíbe o nepotismo no país, e ressalta que, em caso de descumprimento, as penalidades cabíveis serão aplicadas. A multa, a suspensão dos direitos políticos, eventualmente até a perda da função pública, a proibição de contratar com o poder público, receber incentivos fiscais, benefícios, né? Ele pode se tornar um ficha suja se ele vier a ser condenado. No próximo bloco, o encontro reúne em Brasília procuradores e promotores de todo o Brasil para debater formas de aprimorar a atuação do Ministério Público no sistema prisional brasileiro. É daqui a pouco.